pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como que nós podemos criar um cálculo de crescimento percentual, tá? É um cálculo muito comum, né? Geralmente sempre utilizado aí nas análises, né, dos resultados da empresa, tá? É um exemplo que eu vou utilizar aqui, mas ele pode ser aplicado a qualquer outra dimensão ou medida que você precise fazer esse crescimento percentual, tá? Então, aqui nesse exemplo, o que eu vou fazer? Vou puxar aqui inicialmente uma tabela e nessa tabela eu vou trazer informações aqui de fornecedor, tá? Então eu vou clicar e arrastar aqui o fornecedor, né? E vou colocar também um valor de faturamento, ok? Tá aqui, né? Vou aproveitar aqui, né, para a gente poder fazer o comparativo. Vou colocar também uma quebra aqui no meu eixo horizontal, tá? Uma quebra por ano, tá? Desses valores aqui, ok? E aqui nesse eixo colocar lá ano, ok? E vou adicionar também a barra de critérios. Vou filtrar aqui somente 3 anos, tá? 14, 15, 16, para ficar legal para vocês visualizarem, tá? Mas resumidamente, qual que é o nosso objetivo? É quando eu tenho um cenário de análise como esse, né, onde eu tenho alguma dimensão, né, ou várias quebras dela quebrando por ano, ou por mês, ou por dia, geralmente trimestre, né, muito comum. Geralmente nós desejamos ver qual foi o crescimento, né, de um ano para o outro. Para ficar legal a visualização de vocês, eu vou colocar aqui também em ordem decrescente, né, para a gente formatar esse exemplo. Mas qual que é a ideia? Que aqui na ferramenta, para a gente criar esse crescimento percentual, eu poderia optar por utilizar essa função aqui da parte de cálculos, né, da ferramenta, onde eu já tenho um cálculo pronto que se chama crescimento percentual. Quando eu aplico esse cálculo na tela, na verdade ele vai criar para mim o resultado de todo aquele período, né? Então aqui ele vai olhar lá assim 2016, né, sobre 2014. Então se eu tivesse uma comparação de 3 elementos, de 2 elementos, né, isso funcionaria muito bem. Quando eu tenho 2 ou mais, né, se eu quiser ver relacionado a todo o período, eu não vou ter isso aqui na ferramenta. Então eu preciso aqui criar essa informação a partir na minha função de cálculos avançados, tá? Eu vou excluir aqui então esse cálculo que nós criamos, tá? Que é padrão lá da ferramenta, e vou acessar aqui a função de cálculos avançados. Nessa função eu vou pedir aqui para inserir uma medida, tá? Quando eu inserir uma medida aqui, ó, tá lá, né? Eu vou vir aqui e vou dar um nome para essa medida aqui de percentual de crescimento, né? Ou só crescimento, fica a seu critério, né? E aqui dentro agora da ferramenta eu vou fazer o seguinte: eu vou criar a minha fórmula, né, da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui um sum, vou colocar aqui um primeiro parâmetro 0, né, um segundo parâmetro 0, né, sobre uma outra soma de primeiro parâmetro menos 1, né, segundo parâmetro 0. Vou explicar aqui para vocês o que significa isso. Caso vocês já utilizem, né, esse recurso de cálculos avançados, isso já deve ser comum para vocês. Caso vocês não utilizem, eu sugiro que entrem em contato aqui conosco para a gente poder relembrar vocês, né? A gente tem alguns materiais aqui que a gente pode fornecer a vocês sobre cálculos avançados, tá? Mas aqui nessa ferramenta, nesse cálculo, a gente tem lá o seguinte, ó, eu quero fazer a soma, né, da minha coluna 0, ou seja, da minha coluna atual, né, para cada linha, que seria a minha segunda parâmetro aqui, para a medida número 1, que é justamente o valor faturado, dividido sobre a soma, né, da minha coluna anterior, né, ou seja, o meu ano anterior, para todas as linhas, né, 0 representa todas as linhas para a minha medida 1, né, ou seja, para a minha medida de faturamento. Tá? Para tudo isso aqui eu vou colocar agora um menos 1. Tá? Vou colocar um menos 1 para mim ter de fato um crescimento. Quando eu aplico esse cálculo, perceba agora o seguinte, ó, quando eu aplico ele, eu já tenho lá alguns pontos agora que eu preciso tratar, que é o que? Eu tenho lá, de fato foi feito o cálculo,
né, o percentual do crescimento. Agora eu vou sair da opção de cálculos avançados, só para a gente formatar um pouquinho aqui a análise, mas eu vou entrar na opção lá de formatação, né, desse número, né, eu posso colocar aqui em percentual, tá lá, né? Só que percebam o seguinte, pessoal, para alguns cálculos aqui, vamos voltar lá na opção de cálculos avançados. Para alguns cálculos aqui, como ele não tinha valores, né, no ano anterior, ele deu uma mensagem de erro matemático, que para quem utiliza essa função, sabe muito bem que eu poderia vir aqui e fazer um rápido tratamento, né, nessa informação, onde se eu colocasse lá, se for igual a 0 o anterior, né, eu vou assumir 1, se não for eu vou fazer o cálculo, né? Só de fazer isso daqui e aplicar, eu já vou conseguir, né, fazer aqui toda a minha parte, né, de verificação do crescimento. Agora, também faltou um outro tratamento, né, que é nesse caso aqui, ó, de 2015. Né? Então, o que eu vou fazer? Posso vir aqui e aumentar mais um tratamento, né, aqui na minha tela, onde eu posso fazer o seguinte, ó, mais uma condição, né? Se for igual a 0, eu assumo 1 também. Se não for, vou colocar aqui um menos 1, tá? Posso mandar aplicar aqui, que ele vai agora a fazer para todos os casos, tá? Então percebam que essa daqui, ó, que é a fórmula que devemos aplicar, né, deixa eu colocar aqui para vocês no bloco de notas, né, aqui. Essa seria a fórmula que nós deveríamos aplicar para efetuar um cálculo de percentual já com os tratamentos, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, ok, tá lá, tá? Deixa eu só dividir aqui para vocês ficarem fácil no entendimento. Então tá lá, esse aí seria o cálculo completo, tá certo? Lembrando que o menos 1 aqui, né, pessoal, é o faturamento meu que está lá na tela, tá certo? Só que aqui ainda tem um outro detalhe, né? Se eu fechar aqui agora, perceba que teve o primeiro ano e o totalizador, ele veio como indefinido, né? Eu posso muito bem vir aqui agora e tirar a visibilidade desse crescimento, né, lá na minha posição 1, que ele automaticamente vai tirar do totalizador, né, e vai tirar também do ano de 2014, tá ok? Bom, esse aqui, né, é a nossa dica aí desse vídeo, né? Podemos colocar aqui faturamento e etc, tá ok? E aí o restante é a configuração de vocês. Um abraço.